Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4, vamos ler do versículo 1 até o 6. Vamos ler? Efésios 4, de 1 até 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, agradecemos pela Tua palavra que veio até nós essa noite. Te pedimos que ilumine nossas mentes e que me ajude, Senhor, a pregar a Tua palavra com fidelidade. E que o Senhor aplique essa palavra no coração daqueles que ouvem e que o Teu Santo Espírito esteja entre nós, transformando os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Inimizade e família. São duas palavras altamente antagônicas, mas que a gente fica juntando. Inimizade e família. Tanto na realidade quanto na ficção. Filmes, livros, séries. Um monte disso foi planejado juntando inimizade com família. A gente corre para ver tios brigando com sobrinhos, disputando poder, disputando trono, irmão brigando contra irmão, briga por herança, irmãos que não se falam mais, e tudo isso. Histórias de divórcio. Mas a ficção, ela só imita a realidade. Toda família tem problemas. A minha família tem problemas, a sua família tem problemas, mas isso não nos deixa de nos escandalizar. Principalmente porque quando a família briga, a família não deixa de ser família. O irmão pode até matar o outro irmão, mas ele não vai deixar de ser irmão dele. E você pode correr para o mais longe possível que você conseguir da sua família, mas você não vai deixar de ser parente deles. Eles são sua família. E a inimizade em família nos deixa absolutamente indignados. Não é esse o modo digno de se viver em família. E quanto mais escandalizam as divisões, os problemas que acontecem na família de Deus, na família espiritual. O mundo pode até dizer que não acredita em Deus, mas quando o mundo olha para os irmãos em Cristo, brigando entre si, até o mundo fica escandalizado. Até o mundo sabe que isso está errado. Até os descrentes sabem que essa vida é indigna do povo de Deus, da família de Deus. Mas a igreja de Cristo, ela sempre teve problemas. Era assim também lá na época de Paulo. Uma igreja cheia de divisões e problemas. Paulo, o autor de Efésios, o livro que a gente leu agora. Era um tempo de divisões, havia hostilidade ali entre senhores e escravos, havia hostilidade entre ricos e pobres, mulheres e homens, judeus e gentios. E essa última, a hostilidade entre judeus e gentios, era uma hostilidade muito grande. Era particularmente problemática. Os judeus tinham um desprezo muito grande pelos gentios. Eles acreditavam que de todas as nações criadas, apenas a nação de Israel era amada por Deus. Eles acreditavam que os gentios tinham sido criados para serem combustível para o fogo do inferno. Era até considerado mal que quando uma mãe estivesse dando à luz no seu sofrimento, uma mãe gentia, um judeu fosse lá e ajudasse ela,
porque era ajudar a trazer mais um gentio para o mundo. Isso para eles era um erro. Os judeus desprezavam os gentios. Mas agora Paulo escrevia aos judeus que nada disso, nada dessas divisões do passado, nada disso importava mais. Cristo Jesus havia criado uma nova comunidade, um novo corpo, feito de judeus e de gentios. Antes, os gentios eles estavam longe de Cristo, afastados da aliança, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Eles não tinham esperança, e Paulo diz que eles andavam sem Deus no mundo. Mas agora, os gentios que antes estavam longe, eles agora tinham sido aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele derrubou a parede de separação que existia no nosso meio. A guerra entre judeus e gentios, então, tinha sido encerrada. Por isso, o apóstolo Paulo tinha dedicado toda a vida dele para o Evangelho. E especificamente em trazer o Evangelho aos gentios. Esse era o ministério do apóstolo Paulo. Ele tinha sido preso por causa disso, por causa do Evangelho que ele pregava aos gentios. E agora ele suplicava aos seus irmãos da igreja dos Efésios, ele suplicava dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. E aí tem um destaque aqui no versículo 1 para o eu, né? Ele bota ênfase nesse pronome. Eu, o apóstolo de Cristo, eu, aquele que tem dado a vida pela igreja, eu, aquele que foi aprisionado porque era fiel a Jesus Cristo. Era Paulo, o apóstolo Paulo, quem o suplicava. Andem de modo digno, ele diz no versículo 1. Os efésios, eles não tinham que produzir a sua unidade. Deus já tinha feito os Efésios 1. O Pai já os tinha chamado. O Filho já tinha morrido por eles. O Espírito já os tinha unido com o seu laço de paz. E agora Paulo rogava aos Efésios: encerrem a guerra. Acabem com a inimizade. O muro que existia entre vocês, ele foi derribado. Portanto, não construam novos muros. Andem de maneira digna. Sejam um. Essa é a mensagem de Paulo para os Efésios e essa é a mensagem de Paulo, a Escritura, para nós hoje. Sejamos um. Esse é o nosso tema. Sejamos um, em primeiro lugar, porque o Pai nos fez um. Olhe para o versículo 1 do capítulo 4. Paulo diz assim, Efésios 4, versículo 1: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O Pai nos chamou a ser um. Veja que a exortação começa com um pois, ou dependendo da versão, com um portanto. É por causa de tudo o que Paulo já tinha falado, já tinha escrito, já tinha comunicado, que agora ele dizia: andem de modo digno. Desde o primeiro capítulo, Paulo já tinha explicado qual que era a grandiosa vocação dos Efésios. Qual a grandiosa vocação dos crentes? E lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele destaca a paternidade do nosso Senhor, a pessoa do Pai, Deus Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, embora todas as pessoas da Trindade estejam envolvidas em todas as obras de todas as pessoas da Trindade, algumas obras são atribuídas especificamente a certas pessoas da Trindade. A eleição, o chamado, a vocação eficaz do nosso Senhor, ela é atribuída ao Deus Pai. O Pai nos escolheu, o Pai nos chamou. Antes da fundação do mundo, Ele havia nos escolhido para sermos seus filhos. Ele nos escolheu para fazer parte dessa única família. Nós somos um povo, uma família. Essa é a nossa vocação maravilhosa. E aí no versículo 6 de Efésios 4,
Veja aí comigo, o versículo 6. Paulo diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós temos apenas um Pai. Todos somos filhos dele. O Pai é sobre todos, portanto, todos somos governados por ele. O Pai age por meio de todos. Todos somos instrumentos dele para abençoarmos a vida dos nossos irmãos. O Pai está em todos. O Pai habita em todos nós através do seu Espírito. Talvez nem todo mundo aqui saiba, minha esposa está grávida. E nesses últimos dias, Deus tem me ensinado bastante, um pouco mais sobre o seu caráter, sobre a sua paternidade. Entendeu? Eu ainda não vejo meu filho. Hoje mesmo a gente ficou com a mão na barriga para ver se eu conseguia pegar ele mexendo. Mas ainda não, né, amor? Não deu ainda. Mas eu vou conseguir ficar lá com a mão e vou sentir um chute dele, né? Mas eu ainda não vejo o nosso filho. Mas desde agora, eu e a Thaís já temos uma promessa para ele. Ele é nosso filho. Não importa como ele vier, não importa qual saúde, não importa qual a cor, a gente vai amar ele de qualquer jeito. Nós somos os pais dele. Meus irmãos, antes que eu e você existíssemos, antes que nós respirássemos, o Pai já tinha uma promessa para nós. Ele já havia se comprometido a ser o nosso Pai antes que nós existíssemos. Desde a eternidade, Ele já havia escolhido cada um aqui para ser um membro da sua família. Sim, até os irmãos que a gente menos gosta, até os irmãos mais difíceis. O Pai havia escolhido e planejado que vocês trabalhariam juntos, no mesmo departamento, no mesmo ministério, abraçadinhos, né? Aprendendo a lidar um com o outro. O nosso Pai planejou isso. Essa é a vocação de vocês, meus irmãos. Vocês são uma família. Uma família. Portanto, andem como uma família. Andar no texto bíblico é viver, é o cotidiano, é o estilo de vida. No dia a dia, o seu estilo de vida, ele tem que ser de unidade e não um estilo de vida de inimizade. Ande de maneira digna da unidade para a qual o Senhor nos chamou. Entenda que o Pai age por meio de todos os seus filhos. Cada irmão aqui, agindo na vida um do outro, é um instrumento do Pai, tratando e aperfeiçoando a vida de cada um dos seus filhos. Qual que é a sua primeira reação quando o seu irmão te exorta? Será que você imediatamente começa a meditar nos pecados dos quais ele está te acusando? Ou será que sua reação é justificativas, racionalizações, você começa a explicar demais? Meus caros, quando os nossos irmãos são bíblicos, eles são apenas instrumentos. Na verdade, as palavras que o seu irmão está trazendo para você são as palavras do nosso Pai. E em todos esses momentos, nós precisamos agir como uma família. Qualquer coisa diferente disso seria indigno da família de Deus. Então, sejamos um, porque o Pai nos fez um. Mas também sejamos um, porque o Filho nos fez um. Olha lá para o versículo 5 do capítulo 4. Efésios 4, versículo 5. Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Veja que Paulo organizou esse texto numa estrutura trinitária. No versículo 4, tem um Espírito. No versículo 5, há um só Senhor. No versículo 6, um Pai. E fica claro que no versículo 5, ele está se referindo ao Senhor Jesus. A igreja é uma por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez na cruz. Deus Filho nos uniu no seu próprio corpo. Ele nos fez um. Antes de Cristo, nós estávamos em inimizade, não só com as pessoas ao nosso redor, mas também com o próprio Pai, com o próprio Deus. No capítulo 2 de Efésios, Paulo explica que a gente estava separado de Deus,
éramos por natureza filhos da ira. O Pai estava irado conosco, porque nós havíamos quebrado a sua aliança. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por causa do amor que Ele tinha por sua igreja, Deus Pai interferiu, Ele enviou o seu Filho. E o seu Filho encarnou, viveu uma vida perfeita e morreu em nosso lugar, e assim nós fomos reconciliados ao Pai. A paz entre o Pai e os seus filhos, por causa do Filho. Mas ainda, o Filho não só nos aproximou a Ele, mas o Filho também nos aproximou uns aos outros. Ele fez de nós apenas uma igreja. Cristo é nossa paz. E nós somos unidos ao seu corpo, que é a sua igreja, através da fé. Apenas uma fé. Uma mesma confiança que cada um aqui deve dirigir ao Senhor Jesus. É por causa dessa única fé que o Senhor nos sela em sua aliança através do batismo. E é apenas um selo, um batismo. Cada um aqui foi incluído no corpo de Cristo através do batismo. As palavras são as mesmas. O Deus que inclui, que sela, é o mesmo. É o Senhor quem batiza, a gente só aplica a água, mas é o Senhor, porque é em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e Ele nos traz para o seu corpo. Meus irmãos, se Deus, Filho, se Cristo entregou a vida dele pela unidade da sua igreja, nós também devemos dedicar as nossas vidas a essa unidade. Cristo pagou o preço pela unidade e nós cantamos aqui que nós pagaremos o preço para sermos um. Paulo é um ótimo exemplo disso. Paulo foi preso porque ele acreditava na unidade da igreja. Em Atos 21, quando Paulo visita Jerusalém, ele vai ao templo e, como era esperado de todo judeu, ele começa a adorar no templo, mas no momento em que os judeus colocam os olhos sobre Paulo ali no templo, os judeus ficam completamente alvoroçados. E eles dizem assim, eles agarram Paulo, eles saem pela cidade gritando e eles dizem: israelitas, socorro! Este é um homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. E aí o autor do livro de Atos, Lucas, ele escreve assim: pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, para quem agora Paulo escrevia essa carta, em sua companhia na cidade. Paulo andava com Efésio. E julgavam que Paulo o introduzira no templo. Então os judeus se juntam para matar Paulo e começam a espancar Paulo, supostamente porque ele teria convidado um gentio Efésio para entrar no templo. Ele só não morre porque o comandante da força chega, interrompe o espancamento coletivo que estava acontecendo do apóstolo Paulo, e aí ele prende Paulo. Irmãos, as algemas de Paulo, do apóstolo Paulo, elas se davam por causa do seu ministério aos gentios. Paulo foi preso por defender a nossa unidade. Irmãos, até onde vocês estão dispostos a ir pela unidade da igreja? Que preço vocês estão dispostos a pagar? Você entregaria a sua vida pela unidade? Você seria preso pela fé dos seus irmãos? Que uma coisa, e eu acredito que muitos de nós estaríamos dispostos a ser presos, a sofrer pela nossa própria família de sangue. Mas será que nós estaríamos prontos a isso pela família espiritual, que é mais importante do que a família de sangue? Será que você enfrentaria a cadeia pela fé dos seus irmãos? Meus irmãos, a unidade é preservada apenas com esforço diligente. Essa é a palavra que Paulo usa lá no versículo 3. Olha para o versículo 3 do capítulo 4 comigo. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então,
Então a unidade exige uma atitude da nossa parte. É necessário que você se esforce, que você discipule, que você aconselhe, que você exorte, que você viva perto dos seus irmãos, até daqueles que você não tem muito apreço. É necessário que você seja um com eles e se esforce diligentemente para preservar a unidade que o Senhor já criou entre nós. É preciso se aproximar. Então, vem a pergunta, o pastor João Geraldo sempre faz, e eu preciso repeti-la. A quem você tem discipulado? Já há tanto tempo nós temos falado aqui do púlpito da igreja sobre o discipulado. A quem você tem discipulado? Você se encontra com alguém? Você conversa com alguém, se compartilha a sua vida, se dispõe a prestar contas para essa pessoa? Você confessa seus pecados para alguém? Tem algum irmão que você caminha junto? Seja o seu esforço pela unidade o mesmo esforço empregado pelo Senhor Jesus. Sejamos um. Sejamos um porque o Pai nos fez um. Sejamos um porque o Filho nos fez um. E, em último lugar, porque o Espírito nos fez um. Efésios 4, versículo 4, leia comigo. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então a igreja é um corpo habitada por um Espírito. Assim como eu e você somos feitos de corpo e Espírito, a igreja também é um corpo, o corpo de Cristo, e a igreja é habitada pelo Espírito de Cristo. Além disso, toda a igreja vive com a mesma esperança. Todos nós aguardamos ansiosamente pela mesma volta vitoriosa do Senhor Jesus. Todos temos essa esperança. A gente canta assim, Maranata, vem Senhor Jesus. Esse mesmo Espírito que habita na comunidade, que ressuscitou, esse é o Espírito que ressuscitou poderosamente o nosso Senhor Jesus. É Ele quem te capacita a preservar essa unidade que o Senhor já formou entre nós. Por isso Paulo nos exorta no versículo 2. Ele diz, rogo-vos que andeis de modo digno, versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Cada característica listada aqui no texto que Paulo escreveu, ela é especialmente escolhida, porque ela tem uma contribuição para manter a paz na igreja. E essa paz que é o laço que nos une. A palavra vínculo que Paulo usa no original é a mesma utilizada para os tendões do corpo, que deixam e mantêm o corpo junto, todo unido. Assim é a paz que a igreja tem, e assim é a paz que mantém a igreja unida. Cristo reestabeleceu paz entre Deus e os homens, e por isso os homens podem ter paz entre si, por causa da paz que existe entre Deus e nós. E assim nós temos paz entre nós. O apóstolo não suplica aqui que os efésios produzam sua unidade. Nós não temos que criar a nossa unidade. Nós temos apenas que preservá-la. Ele suplica que preservem a paz que já foi conquistada por Jesus. Pensa um pouco no colégio apostólico, os 12 homens que Jesus escolheu. Um deles era Mateus, o publicano, aquele que escreveu o Evangelho. E o publicano era um coletor de impostos. Os coletores de impostos enchiam os cofres romanos com o dinheiro dos judeus, extorquindo os judeus. Eles eram odiados em Israel porque eles traíam o povo de Israel para apoiar o governo romano. E o povo odiava eles por isso. Outro discípulo era Simão o Zelote. Simão o Zelote era de um partido político de oposição extrema, terrorista, violenta, contra o governo romano. Os zelotes odiavam os publicanos. Eram dois opostos do espectro político, completamente opostos. E o Senhor Jesus colocou um publicano e um zelote no mesmo grupo de discipulado e caminhou junto com esses 12 por anos
E esses homens aprenderam a ser irmãos espirituais, apóstolos da igreja, colunas que fundaram a igreja de Cristo. E os dois agora viviam no vínculo da paz. Como é que esses dois apóstolos ficaram em paz um com o outro? Um autor até diz: Simão, em outras circunstâncias, se não fosse chamado de Cristo, teria matado Mateus, terrorista contra o Estado. Mas agora o Espírito Santo havia os tornado um. E pelo poder do Espírito Santo, eles ficavam juntos no vínculo da paz. Meus irmãos, o Espírito nos capacita a ficarmos em paz, no mesmo corpo, com pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que votam diferente de nós, pessoas que têm ideologias diferentes de nós. O Espírito produz na sua vida tudo o que você precisa para preservar o vínculo da paz. Como é que isso acontece na prática? Como é que se preserva o vínculo da paz na prática? Versículo 2. Acabamos de ler. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente. É assim que se preserva a unidade do Espírito no vínculo da paz. Com toda humildade, ser humilde é considerar os outros como superiores a você. É o que Paulo diz lá em Filipenses 2,4. Então, sabe, o irmão que discorda de você mesmo, aquele irmão que vocês não conseguem concordar em questões que até você acha importantíssimas, você tem que considerar esse irmão como superior a você. Isso é humildade. Será que você tem sido manso com esse irmão? Só quem é humilde consegue ser manso. Mansidão é gentileza. Mansidão é docilidade, é autocontrole. É a mansidão que possibilita ao crente corrigir o outro crente sem arrogância e com toda a paciência. Isso é mansidão. É a mansidão que possibilita ao crente reagir de forma gentil até aos insultos do próximo. Como têm sido as palavras que você dirige ao seu irmão? Têm sido palavras iradas? Será que elas têm sido palavras impulsivas? O WhatsApp é ótimo para a gente trocar palavras impulsivas. Responde na hora lá, bate pronto, corajoso. O WhatsApp a gente fica corajoso. Será que nós temos sido mansos com nossos irmãos, nas nossas discordâncias com eles? Irmãos, sejam pacientes, longânimos uns com os outros. Longanimidade é como Deus age diante dos seus pecados. Por acaso Deus te fulmina quando você peca? Quando você peca, imediatamente Deus lança um raio lá, destrói o seu pecado junto com você. Deus não faz isso. Deus é longânimo, Ele é paciente. E quando o seu irmão peca contra você, será que você o fulmina imediatamente? Ou será que você pergunta para ele, em particular, com toda a docilidade, toda a gentileza e mansidão, você leva ele para o particular, como o próprio Jesus recomendou, fala um a um com ele, e pergunta para ele, será que é razoável isso que você está fazendo? A pergunta que Deus fez para Jonas, quando Jonas estava sendo malcriado. Jonas não é fulminado por Deus, mas Deus olha para Jonas e fala, é razoável isso que você está fazendo? Irmãos, suportem-se uns aos outros em amor. E suporte aqui é um significado de tolerância mesmo. Mas é uma tolerância que nasce da ideia de suportar, dar suporte um ao outro. Dar suporte um ao outro é mais do que tolerar um ao outro. Porque um crente leva os fardos um do outro, e todo homem é cheio de pecados. E aí, quando o pecado do seu irmão, e você está suportando o seu irmão peca, os pecados do seu irmão são pesados para você. E aí entra a tolerância. É necessário suportar essa carga pecaminosa que os nossos irmãos têm. Esse suporte do nosso irmão, mesmo com todos os seus pecados, ele deve ser feito em amor, sem contrariedade, sem
irritação, sem murmuração. Lembre-se, da mesma forma que você suporta o peso do seu irmão também suporta o seu peso. E você é mais pesado do que você pensa. Geralmente a gente é mais pesado do que a gente pensa. Irmão, será que vocês têm se esforçado diligentemente pela unidade? Você tem dado o seu máximo pela paz, a paz entre nós? Será que você leva o dano quando é necessário? Lembre-se que o Espírito tem te capacitado para isso. Ele tem te capacitado com o seu fruto a preservar a unidade do vínculo da paz. Portanto, sejamos um. Porque o Pai nos fez um. Porque o Filho nos fez um. Porque o Espírito nos fez um. E em conclusão, irmãos, entendam, a unidade já existe. Ela já existe porque Deus é um. Deus é trino. São 3 pessoas divinas que se relacionam perfeitamente uma com a outra. Em perfeita harmonia, os 3 são um. E por causa disso, um pertence ao outro. O Pai pertence ao Filho, o Filho pertence ao Pai, o Espírito pertence ao Pai e ao Filho. Unidade gera pertencimento. Houve um tempo em que eu achava que eu pertencia a mim mesmo. E antes da gente encontrar Jesus, a gente cai nesse papo do mundo mesmo. É seu corpo, meu corpo, minhas regras. Mas talvez seja esse o primeiro choque depois da conversão. Não é o meu corpo. Eu não sou o meu. Eu não pertenço a mim mesmo. Não são as minhas regras. Eu sou um com Cristo. Portanto, eu pertenço a Ele. E aí, em seguida, eu continuei caminhando na fé e eu aprendi que eu não pertenço a mim nem em segundo lugar. Eu me casei, então as Escrituras explicam que eu me tornei um com a minha esposa. Então, depois de Deus, o meu corpo nem é meu ainda, ele é da minha esposa. Então, eu sou um com a minha esposa e eu pertenço a ela por causa disso. Mas aí, irmãos, recentemente eu aprendi que eu não pertenço a mim mesmo nem terceiro. Eu sou um com vocês. Nós somos um como igreja. Depois de Deus, eu sou da minha esposa, mas depois da minha esposa eu ainda pertenço à igreja de Cristo. A todos os membros da igreja de Cristo. Meus irmãos, eu acho que eu não sou meu nem em 41º. Nós somos um com a igreja universal de Cristo, a igreja católica de todos os lugares, de todos os tempos. Nós pertencemos uns aos outros. Você não faz o que quiser. Eu não faço o que eu quiser. Você pertence a mim e eu pertenço a você. E isso é maravilhoso, porque o corpo sofre junto, o corpo se alegra junto e o corpo luta junto. Graças ao Deus Trino, que escolheu formar um corpo, mesmo com pessoas tão distintas, tão diferentes umas das outras. O Pai nos fez um, Ele nos chamou, nos elegeu, Ele nos atraiu à sua santa assembleia. O Filho nos fez um. Ele formou a igreja no seu próprio corpo. Ele encarnou, Ele viveu perfeitamente. Ele morreu e Ele ressuscitou pela sua única igreja. O Espírito nos fez um com o seu laço de paz. E o Espírito continua nos fazendo um. Ele nos dá a cada um de nós a força, o fruto, aquilo que é necessário. Ele nos capacita para que nós vivamos como um. Ele nos dá a força para que nós nos esforcemos e nos suportemos uns aos outros. É no poder do Espírito que você pode ser humilde, que você pode ser manso, que você pode ser paciente. Sejamos um, irmãos, porque o Deus Trino nos fez um. Vamos orar? Pai nosso, agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Antes da fundação do mundo, éramos seus. Antes de existirmos, pertencíamos a Ti. Todos nós juntos, essa comunidade. Te agradecemos porque o Senhor morreu, o Senhor nos fez, nos tornou um no seu próprio corpo. Te agradecemos porque o Teu Espírito está entre nós, nos unificando ainda a cada dia, nos levando a viver de forma digna da Tua santa vocação. Pai, nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda a caminharmos nessa semana com amor uns pelos outros, nos ajuda a desfrutarmos essa coisa maravilhosa que é pertencermos uns aos outros.
nos ajuda a nos aconselharmos mutuamente, a cuidarmos, a pastorearmos uns aos outros. E, Senhor, nos ajuda a ficarmos fiéis até o último dia, quando o Senhor voltará para buscar a sua única igreja. Em nome de Jesus. Amém.